Obrigada, Kátia. Agradeço a apresentação completa. Dá para a gente ter uma visão bastante consistente de todo o trabalho que está sendo feito lá. Já tem algumas perguntas que chegaram, mas eu vou abrir antes para o pessoal que veio para cá. Se alguém quiser começar, professor Hélio, já... Sim, meu nome é Hélio Dias, faço parte também desse grupo de educação aqui do IA. Queria saber, vocês são responsáveis só para até a 8ª. O ensino médio, como é que vocês se relacionam, né? O trabalho que vocês estão fazendo com a sequência depois para o ensino médio? Boa pergunta. Pessimamente. Porque, não sei se vocês acompanharam, ano passado o governador foi cassado. Nós estamos no ano passado teve 4 secretários de educação estadual. Só no ano passado. Então, cada vez que assumia um secretário de educação, ficava 2, 3 meses, ele mudava toda a equipe. Então, na discussão da mudança do ensino médio, o Estado praticamente esteve ausente e nem está se organizando para enfrentar isso. Nós estamos nos preocupando com isso, com as crianças. E estamos esperando que a gente possa melhorar essa relação. Agora, eu acho que via governamental isso não vai acontecer. Essa é a minha opinião e a minha experiência. Eu acho que se a sociedade não propuser e não fomentar esse debate, aproximando as pautas de educação básica com o ensino médio, isso não vai acontecer via os gestores, porque está sempre à mercê desses jogos políticos. O que a gente consegue é que vários professores da nossa rede são também professores na SEDUC, CEMED e SEDUC. Então, eles têm cadeira, gente, tem cadeira na CEMED, cadeira na SEDUC. Esses professores são a ponte do diálogo. Então, a gente tem grupos de discussão, que tem gente da SEDUC conosco, mas isso, o impacto que a gente tem tido positivo na rede municipal, com a ampliação desse debate, na rede estadual, isso não vem acontecendo, não tem tido rebatimento. Eles estão num desgoverno constante. Vai ter de novo eleição agora, né? Esse ano. Então, eu vejo isso com muita preocupação. Nós, inclusive, criamos ano passado um momento de discussão entre os alunos do nosso 9º ano, que iria para o ensino médio, com as escolas vizinhas de ensino médio para onde eles iam. Nós começamos a fazer por baixo essa conversa, mas foi uma coisa muito pontual, sem nenhum apoio da secretaria. Não que a gente até se dá com os secretários, todos eles, né? Só que quando você vai fazer uma agenda com o secretário, 2 meses depois é outro. E é outro. Então, a gente está numa outra caminhada. Infelizmente, está sendo muito difícil. Eu não sei se isso não é assim no Brasil quase todo. Eu tenho a impressão de que, por exemplo, a rede básica, nós até acompanhamos o debate da reformulação do ensino médio, mas as redes básicas não se envolveram nesse debate. Então, qual é a responsabilidade? Os meninos vão chegar no ensino médio como? Que ensino médio é esse, reformulado? Como é que isso vai estar sendo trabalhado desde a creche, né? Eu acho que esse é um passo que está posto para todo mundo discutir. Lá, a gente não está conseguindo muita coisa. Mais alguém daqui? Já tem. Vou pedir para se apresentar, quem for falar. Aí depois tem o professor Eli, o professor Nilson. Oi, a gente pode fazer 3 perguntas? Pode ser, Kátia? E aí... Ok. Bom dia, meu nome é Paloma, eu sou doutoranda aqui na Faculdade de Educação da USP e professora no Instituto Federal de São Paulo, no campus Capivari. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação a essas parcerias, né? Como é que é o nome mesmo? É Paloma. Você mencionou várias parcerias de várias áreas diferentes
E eu queria perguntar, na verdade, duas coisas. Primeiro, eu ouço as pessoas falarem sempre com muita desconfiança dessas parcerias, achando que tem algum interesse por trás, ninguém vem aqui dar nada de graça. Como que você lida com isso? E a segunda questão, eu imagino que elas não atuem em todas as escolas da rede. Eu imagino que cada parceria deve atuar em, sei lá, uma, duas, sei lá quantas escolas. Como que vocês, que critério vocês usam para distribuir, digamos, essas escolas entre as parcerias? Obrigada. Maravilha. Professor Eli. Bom dia, meu nome é Eli Gunning. Eu primeiro saúdo os esforços que foram apresentados, né, em função da educação, acho bastante expressivos, muito sugestivos. E tenho 3 perguntas. Uma já foi mais ou menos respondida, então seriam 4. Mas a primeira é: como se relaciona a Secretaria de Educação com as demais secretarias municipais neste projeto de... Eu entendi que é de ampliação da consciência a respeito da importância da educação e de engajamento da sociedade civil e do poder público, né? A outra é se... há um currículo diferenciado em escolas que não são indígenas, porque foi mencionado que as escolas indígenas estão trabalhando num currículo próprio. E a terceira é como vocês procuram desfazer a educação bancária, que foi mencionado aqui, ao mesmo tempo em que há uma meta de porcentagem de cumprimento do que se chamou currículo mínimo. Isso me pareceu um tanto difícil, não é? São essas as minhas perguntas. Obrigado. Professor Nilson. Kátia, parabéns pela exposição. Acho que foi uma visão muito consistente, muito interessante do seu trabalho lá, do trabalho de vocês, não é? Eu acho que isso de dar voz aos professores, nas experiências, nas boas experiências que eles já realizam, não é? Dar voz às unidades escolares, dar voz aos alunos, não é? Isso eu achei bastante destacado aí na sua apresentação. Eu só fiquei com uma pequena dúvida, que é como é que essa coisa extremamente positiva de dar voz aos professores, dar voz às escolas, dar voz aos alunos, como é que isso se articula com o material do CAN, ou do Khan Academy, por exemplo, né? Que a Fundação Lehman leva lá, não é? Porque eu diria assim que esse material não tem nada a ver com vocês, absolutamente nada. Mas é uma impressão. Então, como é que ocorre essa articulação, tá? Obrigada. Tá ligado? Tá, né? Tá ligado. Obrigada pelas questões. Vou ver se eu consigo conversar um pouco com vocês. Acho que uma primeira coisa que eu preciso dizer é o seguinte. Eu até vinha falando antes também. Quando eu cheguei na secretaria, em 2015, e estava no auge da crise econômica, então não havia dinheiro para fazer nada, tinha que cortar um monte de coisa, cortar contratos e fazer educação de qualquer maneira. Então, a gente tinha que escolher. Esperar melhorar a economia e a infra, fazer de conta que está fazendo alguma coisa, podia ficar lá, recebia meu salário, era secretária, e deixar o pau torar. Não dá para fazer porque não tem dinheiro. Ou fazer apesar de. E foi o que a gente fez. Então, apesar de, fomos fazer. Longe, mas muito longe de estar perfeito, mas fizemos várias coisas. E fizemos de modo a que as crianças aprendessem mais. Então, essa é uma outra coisa, né? Aprendessem no sentido de... Não é só... É porque é tudo muito rápido, muito simples. Não é só a aprendizagem de conteúdo que é avaliado pelas avaliações e tal. Também isso. Mas a gente tem uma série de iniciativas relacionadas à cidadania, sustentabilidade, trabalhar conhecendo o seu bairro, envolvendo aquelas comunidades. Várias escolas nossas estão nessa vibe já, né? Então... Bom, primeiro, Paloma e as parcerias. Eu precisava dizer isso antes, para dizer que foi uma escolha, e aí tudo que é decorrente disso foi bem-vindo na rede. O modo como a gente
foi absorvendo, ressignificando e aproveitando, é mérito nosso, habilidade nossa, ou não, né? A gente está entendendo que tem sido uma coisa boa. De fato, você tem inúmeros parceiros. Inclusive, quem vende produtos para a educação são chamados parceiros também. Grandes editoras, isso quase não existe mais, porque elas estão falidas, porque ninguém compra mais livro, assim. Mas, de uma maneira antiga, antes, livro didático, aquela coisa, são grupos, corporações, e eles chegavam com pacotes, junto com aquele material vinha a formação, e a rede tinha um grupo desse quando eu cheguei lá. E que custava caríssimo por ano. Pode parecer, olhando de fora, que a gente fez muito pouca coisa, mas não foi pouca coisa tirar uma corporação fortíssima, que atuava há anos, num contrato milionário dentro daquela rede, distribuindo aquele material para todas as escolas, inclusive rural, do campo, todo mundo com aquelas apostilas. E a gente conseguiu tirar. E produzir material. Nós já produzimos, mas quase não conseguimos reproduzir, editar e nem tem tanta... hoje em dia, a gente quase também não fica imprimindo muita coisa. A gente tem trabalhado com muito material disponível digital e a gente tem tentado, muito para educação infantil ainda, muita coisa impressa, né? Mas acabou que a gente começou a ter parceiros que vinham com a gente, querendo trabalhar conosco, e por causa do nosso tamanho, por estarmos na Amazônia, por essas coisas que são emblemas que eles colam no seu produto. E vem ou não vem? Vem. A gente ressignifica isso. Existe uma conversa de muitas vozes nisso, né? Então, ninguém é ingênuo, nem eles, nem nós, né? Então, mas nós definimos antes quais eram os nossos rumos. Primeiro a gente disse quem é que nós éramos, qual era a nossa missão. Então ele não vem para cá dizendo, você tem que comprar esse livro porque isso aqui vai alfabetizar os meninos em 2 dias. Nós já sabíamos que nós temos que investir primeiro. Nós que definimos. Podia ter sido na infraestrutura, mas não foi. A definição da rede foi que o investimento, primeiro, na época de crise, seria nos professores e nos alunos. Podia ter feito tudo de obra, podia ter pego o dinheiro do Fundeb, botado 60% em salário, que é o que a legislação define, e 40% podia ter enfiado nos contratos. Nós botamos 97% do dinheiro do Fundeb ano passado em salário de professor. E não conseguimos fazer quase nada de infraestrutura, mas fizemos. É uma escolha. Então não dava para... São pequenas correções de muito impacto em uma rede desse tamanho, né? Uma rede que tem 1.200 bilhão de orçamento público. 800 milhões é salário por ano de professor. Então, o resto é para investir. Quanto custa construir uma escola, uma creche? Esses convênios do governo federal têm dinheiro para fazer para a infância, Brasil Carinhoso, para você construir uma creche na Amazônia, lá, 1.800.000, 2 milhões. Quanto é para manter por ano, cada uma que eu inauguro? 4 milhões já para dentro do meu orçamento. Dos profissionais, da manutenção, alimentação diferenciada, tudo. Então, por que então deixa a gente construir essa partição do recurso federal? Porque o Pacto Federativo no Brasil é uma falácia, é uma vergonha. A concentração disso no governo federal faz os municípios serem desse jeito. Essa política vergonhosa, todo mundo colonizando uma secretaria dessa, que todo mundo tem o apoio de um fornecedor e quer se eleger, é assim. Então a gente enfrentou isso tudo, várias vezes pediram a minha cabeça, muitas vezes, toda vez, toda hora, eu boto meu cargo à disposição toda hora, mas eu fui tentando fazer o que eu podia, com o apoio de vários professores e com a oposição de vários também. O debate posto, sempre, né? Já enfrentamos greve, tudo isso, assim. Mas sempre com o peito aberto, com um diálogo, abrindo, sem me esconder para nada. Para todos os fóruns eu sempre estou presente. Primeira reunião do CEFA, do Coletivo Escola Família, quando eles fizeram lá em Manaus, eles foram passar um filme sobre educação e queriam um debate. E eles não esperavam que eu fosse, foi quando eu fui. Muita gente falava, não vai, vão meter o pau na secretaria. Mas como? Isso eu estava começando, 2015. E foi ótimo. Dali nós estabelecemos uma parceria. Foi a parceria que trouxe a Escola de Educação Integral. Foi porque eu fui para um debate público para
todo mundo falar, blá, 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 como deve ser, educação básica e tal. É verdade, mas senta e pegue uma caneta e abra 500 prédios todos os dias e bote para rodar 242 mil alunos dentro de sala de aula diariamente. 120 ônibus que só vão para a área rural. Um ramal que não tem, que é tudo de buraco, de lama, ônibus virando. Eu já fui para dentro do rio que lancha bateu, com as crianças dentro da lancha. Eu já me enfiei dentro de uma ressonância, eu mesma, para dentro da ambulância, com os meninos. Então, o quanto isso custa, o desgaste para mim mesma, né? Assim, pessoal, porque eu me envolvi nisso, é a minha vida, né? São 15 horas praticamente de trabalho por dia. Mas, então, viram ou não vi? Venham. E a gente, com eles, bom, o que é que nós precisamos? O que nós temos? Qual é a nossa contrapartida? Como é que vai ser? Eles também vêm com um sonho, né? Existe a imagem dos naturalistas sobre a Amazônia, ela persiste até hoje. É uma coisa romântica, que está na Amazônia, né? Eu quero conhecer alguém, me perguntou assim, me recomenda um barco para eu conhecer a Amazônia, entendeu? Parece, é uma coisa, até hoje, está no século XVIII, até hoje é assim. Entende? Então, entender aquilo ali, construir com eles o que de fato eles querem, a partir daquilo que eles são, não é uma coisa simples. Então, tudo é bem-vindo. Nesses dois braços, professor e aluno, a Fundação Itaú Social quis vir nos ajudar a trabalhar com formação de professores. Nós temos um centro de formação de professores. E nós usamos a parceria para formar nossos professores e quando eles se retiram, já a metodologia é nossa e os professores que são os nossos. Nosso centro já tem vários projetos. Esse é um programa só, que é só de tutoria para professor de estágio probatório. Mas nós temos um programa de educação permanente e continuada dado por nós. São 400 formadores, professores da rede, né? Então, esse é um. O outro do Ayrton Senna. O Ayrton Senna trabalha com a gente, ano passado, em 30 e poucas escolas. Mas nós temos um programa de redução da distorção e acompanhamento no contraturno em 100 escolas. Por nós mesmos. Pagando carga dobrada para professor, pegando o salão da igreja, que é parceira, para os meninos irem para lá no contraturno. E usamos o material, reproduzimos. E fomos usando o pilotinho e metemos bala e fomos fazendo, entendeu? Com parceiros voluntários, usando o programa Mais Educação, do governo federal, também para apoiar nossas atividades. E pegando Mais Educação, que estava solto, vai ser aula de teatro, de música, é muito legal, mas o Mais Educação vai dentro, vamos botar ele dentro da nossa discussão de educação integral? E onde é que esses monitores vão se inserir? Então, a gente foi usando, ressignificando e trabalhando, né? As escolas selecionadas são aquelas que nós mapeamos como as nossas escolas estratégicas. A gente tem uma série de indicadores para isso. Então, são as escolas mais vulneráveis, onde a gente tem percentual expressivo de abandono ou infrequência, onde a participação das famílias é pequena. Então, a gente tem onde o ambiente da escola não é propício, é ali que a gente vai com força. Entendeu? Então, é ali que a gente entra com tablet, vai para lá, não sei o que, e a gente ali vai formando... tentando levar aquela escola para frente. É isso, né? Não sei se você entendeu mais ou menos, mas é isso. Professor Eli, sobre a nossa relação. Nós participamos da Undime, a União Nacional das Secretarias Municipais de Educação, e temos uma regional lá, né? Claro que os municípios, Manaus é uma ilha, né? Nós temos 2,5 milhões de habitantes, os outros 2 milhões estão nos outros municípios. São 62 municípios. Então, a capital tem muita responsabilidade, a gente colabora muito, a gente faz muito intercâmbio, mas as secretarias municipais sofrem desse mesmo mal. Todas elas. Elas têm muita interface com a política local, né? Então, você vem num trabalho com um determinado secretário, com uma determinada gestão, na próxima eleição é outro, aquilo... Cátia, eu acho que a pergunta do professor Eli era as outras secretarias do município de Manaus, é isso? Pensei que eram secretarias municipais, você falou. Pensei que era de outros municípios de educação. Sim. Não, a nossa relação é... Então, muito. Todas elas, nós trabalhamos juntos. Eu fui secretária de meio ambiente antes, né? Então, por exemplo, a gente tem várias iniciativas voltadas para... fomentar eu não pude falar de tudo aqui, mas nós temos um programa forte de redução, por exemplo, de contas públicas a partir de economia de água e luz.
Temos um trabalho fortíssimo com a saúde, de combate de doenças e de promoção da saúde. Um dos nossos programas mais fortes é de saúde do estudante, que é da sua família. A gente tem uma gerência só para cuidar disso. Tem uma gerência que trabalha só com isso. E nós somos vizinhos fisicamente. A sede da Secretaria Municipal de Educação é vizinha da sede da Secretaria Municipal de Saúde. E a gente tem muitas interfaces. Em alguns bairros, inclusive, a UBS funciona, é encostada na escola. Ou, quando a UBS está em reforma, ela funciona às vezes dentro da escola, durante um período, né? Então, agora, tem todo um debate também sobre como a saúde pública vem se organizando. Isso é uma outra história. Então, a atenção básica é um problema no Brasil, né? E nossa relação é com a atenção básica. Então, aí você tem o que é fazer saúde pública. É uma outra coisa, mas nós somos muito próximos e temos discutido isso muito. Você tem iniciativas pontuais para programas, por exemplo, de correção visual. A gente tinha muitos problemas de alunos com dificuldade de alfabetização. E nós detectamos que era problema visual. Fizemos uma parceria com a Secretaria para fazer os exames e compramos os óculos. Ano passado, compramos mais de 3.500 óculos para as crianças e para os jovens. Temos um trabalho para saúde, para combate das endemias, promoção, mas o nosso foco mesmo é na alimentação, no trabalho, na promoção da saúde, no cuidado com o corpo, com a higiene. Nós temos muitas crianças nossas, das nossos 242 mil alunos, 164 mil são beneficiários do Bolsa Família. Então, são famílias em situação de vulnerabilidade, muitos de pobreza extrema, e temos uma outra parcela que não é. Mas nós temos focado muito nessas famílias e usado os centros municipais de apoio sociopsicopedagógico para fazer esse trabalho também de promoção da saúde. Então, a gente tem um trabalho, temos alguns consultórios dentários, em algumas escolas que são polo, nós temos dentistas na rede também. Mas, então, você tem iniciativas voltadas para uma ação sobre doenças, mas a nossa maior intervenção tem sido no caminho da promoção da saúde, né? De conscientização. E com a área ambiental também. Tem muitos problemas ainda de limpeza pública. Manaus é uma cidade onde as pessoas não se sentem responsáveis pelo cuidado com a frente da sua casa. E aí a gente procura trabalhar tudo isso. As campanhas são muito conjuntas. E temos uma interface muito grande com a Secretaria Municipal de Cultura. Nós temos alguns centros culturais da CEMED, centros de arte, e a gente tem cursos de dança, de música, de arte, temos vários espetáculos teatrais, são 4 centros que são da CEMED, e a gente tem um trabalho muito grande de fortalecimento da cultura local, e as nossas escolas e as crianças participam muito. Tem um projeto lindo que eu não mostrei aqui, chamado Encantarte, que é um projeto que trabalhou com a recuperação de jovens no entorno de um bairro chamado Bairro da União, com a arte, né? E são professoras da rede, professoras de história, e que se envolveram, estão nisso já há muitos anos, e é um trabalho espetacular. Essa escola toda se reinventou a partir do Encantarte, né? Então, tem muitas coisas relacionadas a isso. A questão do currículo, você tem toda a razão, ela é muito complexa. E a discussão da base trouxe isso à tona, né? Porque ela dá a possibilidade da gente imprimir a nossa cara a partir de um mínimo, mas eu não teria como te explicar exatamente agora, mas a gente tem um trabalho de acompanhamento. Como acontece? Todas as nossas escolas, todas não, mas quase todas, têm os pedagogos e os assessores pedagógicos, e que fazem antes, isso era antes da gente ter o nosso plano estratégico definido, os pedagogos das escolas eram soltos na escola, assim, aquele que era mais comprometido fazia, não tinha uma coordenação disso. Hoje a gente tem uma coordenação desse trabalho, as escolas que têm e as que não têm, diretamente porque você tem muitos pedagogos fazendo trabalho de assessoramento macro, né? Então eu só tenho 900, vários estão afastados também, eu tenho 500 escolas. E turnos, né? Então às vezes tem escola que tem e não tem todos os turnos. E a gente fez uma pesquisa, nós levantamos o seguinte, quais eram os principais problemas que a gente deveria atacar dentro daquele nosso diagnóstico. E todo mundo falava, a gente tem vários prédios alugados, a gente tem bairros violentos, a gente tem falta de pedagogos. O que a gente percebeu? Entre os vários indicadores que nós levantamos, o nosso
a nossa constante no desempenho de uma determinada escola se devia ao protagonismo do gestor. Quando o gestor era um líder que tinha um bom diálogo com a comunidade, motivava os seus professores, fazia um trabalho muito integrado, abria as portas da escola para criar um território mais educacional do que o muro da escola, essa escola ela tinha um desempenho, independente se ela era alugada ou não, se o bairro era violento ou não, entende? Se tinha escola com 3 pedagogos, um em cada turno, e a escola não conseguia se organizar. Então, aí a gente reposicionou tudo isso, criamos um grupo de 100 assessores pedagógicos que atuam em 5 escolas das 500 toda semana, eles visitam e acompanham, e aquelas escolas que têm os seus próprios, que estão ali diretamente integrados, eles são todos trabalham juntos por meio de seminários e trocam muitas experiências, e há um intercâmbio entre todas essas escolas. Bom, dentro disso, o acompanhamento do currículo não é só por conteúdo, porque, sobretudo nas escolas, na Valdir Garcia, nessas de educação integral, esse currículo já é um currículo construído e trabalhado. Tem um mínimo de conteúdos, mas eles têm uma série de outras dimensões que são trabalhadas como currículo também. Afetivo, emocional, de saúde, de tudo. E isso é parte do currículo e é trabalhado eles estabelecem. As metas não são só numéricas, são metas de qualidade também. E aí aquilo vai... são feitos os relatórios de acompanhamento e aquilo é divulgado nos seminários e eles vão corrigindo os rumos na medida que o processo vai acontecendo. É um processo que começou e não tem fim, né? Então, é tudo processual. Está em todas as escolas? Não, está numa parcela muito pequena, mas começou. E eu tenho certeza que não vai parar. A minha fase está terminando, mas a gente conseguiu institucionalizar processos que, independente de quem assuma, o cara não tem como sentar lá e não, porque aquilo tem vida própria. Eu não sei se vocês viram no vídeo, eu não apareço em nenhum vídeo. Eu até falei que o ideal teria até sido a Euseni, o convite veio para mim, e aí eles falaram, vai lá você. Mas quando eu cheguei na CEMED, o secretário era um imperador, né? O maior orçamento, era fila de zilhões de pessoas para falar com o secretário. A minha vida era atender pessoas, eu comecei a ir mudando essa cultura. Então, a gente está falando de um processo de mudança de cultura institucional, de mentalidades, do que a sociedade espera, eu comecei dizendo isso, o que a sociedade espera da secretaria. Nós estamos discutindo isso aqui num fórum privilegiado. Se você for lá e conversar com o pai de um aluno, ele vai dizer... Você vai mostrar para ele que aquela criança está bem mais integrada, está bem mais participativa, mais falante, está aprendendo melhor, está se relacionando melhor e, às vezes, os pais não percebem. Eles reclamam da merenda. Entende? E isso é o indicador. Então, se você for... E a gente considera, isso é importante. Quando eu cheguei na CEMED, a merenda não tinha essa logística. Para implantar essa estrutura de logística, foi um Deus nos acuda, porque nós controlamos. Era frouxo, né? Desaparecia. Quanto que a gente compra de merenda? Programa de 50 milhões. Desaparecia. Hoje a gente tem uma estrutura que coordena isso aí. Então, são muitas coisas, mas dizer que o processo começou. Funciona melhor nas escolas que a gente já está avançando na educação integral. Nas outras ainda é o mínimo que está se tentando garantir. O mínimo de conteúdo e o mínimo de algumas habilidades e competências nessas crianças, que não são só do indivíduo, mas ele como um ser social, que ele representa para a comunidade dele, para o bairro que ele mora, para a família dele, entende? Esse protagonismo também a gente vem trabalhando. Tá. Professor Nilson. Pois é, a gente vem tentando dar voz às pessoas, eu também me sinto feliz de estar ganhando mais voz, e... É fato, assim como o CAN, a Base Nacional, a metodologia do Ayrton Senna, por exemplo, elas são uma ferramenta dentre tantas outras. Né? A gente tem muitas iniciativas do ensino e aprendizagem da matemática de outros modos. Mas a chegada da tecnologia... ela tem ajudado essas pessoas a se sentirem parte de um mundo do qual eles eram também excluídos. É um modo de incluir. O que vai ser feito disso? E como é que isso dialoga
com os outros modos de se ensinar e aprender matemática a partir da sua própria vida, da sua experiência cotidiana. Eu participei de uma feira de ciências o ano passado, de um distrito nosso. Nós somos divididos em 7 distritos, cada distrito cuida de 70 escolas em média. O Distrito Sul fez uma feira de ciências que era, ano passado, o tema do Ministério da Ciência e Tecnologia para discutir ciência era matemática está em tudo. E nós assumimos como tema para discutir. A matemática está em tudo, em todas os nossos... nós temos um programa de iniciação científica, em parceria com as universidades, e eu fiquei surpresa. Nessa feira de ciências, a matemática está em tudo, todos os trabalhos premiados desse distrito, as escolas que ganharam, até a escola de educação especial, foram trabalhos feitos no chão das escolas a partir de experiências dos professores com seus alunos. Uma professora de educação infantil, ela desenvolveu um gráfico para ensinar matemática para os meninos, estudando com eles primeiro o que eles comiam, o que eles preferiam da merenda. Por que eles comiam isso ou aquilo? Então, trabalhando um pouco com eles, a qualidade do que eles comiam. Aí eles iam lá no depósito da merenda da escola e viam o que mais saíam. Pegaram as embalagens do que mais se comia. Com essas embalagens, eles foram fazendo os gráficos. As crianças, na feira, ensinavam para a gente. Então, a partir daquela escola, do que a escola tinha, e aí eles viam como é que a matemática estava na vida deles e para que servia. Era uma coisa emocionante, como eu vi de educação, mesma coisa educação de jovens e adultos. O projeto que ganhou foi um grupo de alunos, adolescentes, de jovens e adultos, que desenvolveram um projeto de matemática na poesia, estudando por meio das métricas, das rimas, como é que a matemática estava presente na poesia. Então, essas coisas estão presentes. Eu estou falando em termos macro de grandes iniciativas, mas elas vêm se somar e não dividir. Agora, como é que nós vamos fazer isso, ganhar vida e corpo a partir das necessidades cotidianas e das expectativas e experiências de vida de cada uma dessas crianças e adolescentes, é o nosso desafio diário, e nosso também. Mas eu queria até terminar essa rodada só para dizer uma coisa. Essa semana eu estava falando sobre... eu estava numa visita com um grupo lá na Valdir Garcia, falando sobre essa nossa experiência dessa escola de educação integral. E muito mais do que uma escola transformadora, porque tem transformado a vida daquelas crianças da sua comunidade, ela tem sido transformadora da nossa gestão. Então, eu acho que... Eu tenho visto, assim, andado... Poucas vezes eu tenho visto gestores comprometidos e dispostos a esse processo, né? Não é a mudança. A mudança não vai acontecer, dormiu e acordou. Mas abrir o processo, abrir o diálogo, ir para lá e dizer, ó, estamos aqui, temos esses problemas, você vem. E uma ou outra escola vai entrar, todas começam com 1, 2, 3, 4. Quiséramos nós, né? Estar vivos para ver as 500 num processo. Acho difícil. Não, mas também não vamos nos imobilizar, entendeu? São bem-vindas as iniciativas, nós trazemos para dentro daquilo que a gente é. E a gente tenta colocar a nossa cara. E dizer para os outros... Nossos debates com a Fundação Itaú Social foram sempre debates muito tensos. Com a Telefônica Vivo também não é fácil, com a Ayrton Senna, porque chegam com uma ideia, né, do que é para fazer. A gente diz, mas nós somos assim, nós queremos assim. Então... Nós também os formamos para essa parceria. Ela não é hoje uma coisa só de venha, 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 venha. Quem chega lá com a gente aprende também com a gente, né? Acho que é isso. Gente, a gente teve um atraso pequeno para começar, pequeno não, de 20 minutos, que a gente vai compensar no intervalo, vai reduzir bastante o tempo do intervalo. E a gente vai fazer agora a última rodada de 3 perguntas para a professora Kátia. Bom dia, Jonas Nilson da Mata, sou professor aposentado da rede estadual e da rede municipal aqui de São Paulo. Eu já havia, professora Kátia, acompanhado a sua exposição
num seminário recente promovido pela Folha de São Paulo, aqui nessa capital. E eu, primeiramente, devo confessar que a minha emoção é redundante nesta manhã, não é? E tenho duas questões a lhe formular. Primeiro, o seguinte, ouvi com muita satisfação, justamente na minha especialização como professor de geografia, ver o aproveitamento que se faz no desenvolvimento da estrutura curricular lá em Manaus, o aproveitamento que se faz da realidade e da cultura regional, não é? Nos vídeos que foram passados, isso ficou muito claro em relação à educação infantil. Eu pergunto, a minha primeira pergunta, nas outras séries do ensino fundamental, especialmente, esse aproveitamento, essa repercussão da cultura e da realidade regional se faz também nas diferentes séries e entre os diferentes professores das diferentes áreas, especialmente utilizando a abordagem interdisciplinar ou transdisciplinar? E a minha segunda questão é o seguinte, no vídeo também apareceu sobre EJA. Eu atuei muito tempo na educação de jovens e adultos. E a gente vê uma situação muito amargurada aqui nas redes estadual e municipal de São Paulo, que essa expansão é impedida e a criação, inclusive, de novas turmas de EJA, quando propostas por algumas escolas, são afastadas e impedidas pelas respectivas gestões de sistemas, né? Eu gostaria de perguntar em relação à EJA. Por favor, você poderia detalhar o desenvolvimento e a relação da CEMED, lá em Manaus, com os grupos, as turmas e as escolas, especialmente como se dá esse funcionamento em períodos noturnos, visto que a grande maioria desses alunos certamente são alunos ou trabalhadores ou de famílias em que as mães têm jornada dupla ou tripla. Obrigada, professor Jonas. Agora... Seu nome, tá? Professor Wendel, a minha pergunta é um tanto quanto direta. Quando você fala da escola integral, você diz que da diferenciação entre escola de tempo integral e escola integral. Inclusive, você fala que os espaços não foi necessário adequar esses espaços para que essa escola funcionasse. Diante da minha incompletude de conhecimentos a respeito da escola de tempo integral, eu gostaria que você amplificasse um pouquinho o que você disse a respeito disso, e inclusive como que esses espaços são utilizados nessa escola de tempo integral que você anunciou na sua fala. Então, a gente vai ter só mais duas, né? E encerra. Bom dia. Eu sou professora Amália, sou professora aposentada aqui pelo município de São Paulo. Defendi tese aqui na Faculdade de Educação ano passado em escolas inovadoras. E, apreciando a sua fala, professora Kátia, eu vi que a CEMED tem essa preocupação, né, de trazer as artes, e você falou que tem um centro, né, que acho que é na escola integral e em tempo integral, que prima, né, por trabalhar as artes, a cênica, corpo, música, as plásticas. E no tocante à música, né, a questão da voz, dos instrumentos,
E o professor Nilson falou sobre a voz dos alunos. Então, apareceu muitas vezes aí a questão da voz, que é uma coisa tão importante. Mas como levar a voz dos alunos mais longe? Então, eu pergunto, vocês têm um projeto, ou pensam no projeto, ou já viabilizam alguma coisa, como nós já tivemos em São Paulo, que é nas ondas da rádio, ou o projeto Educom, que, além de trabalhar, né, são as questões cidadãs, e que, nesse contexto todo, estão as questões políticas, tão importantes a serem trabalhadas para se sentirem sujeitos de fato e sujeitos políticos. Obrigada. Bom dia, professora Cristiane Vaneto. Primeiro, eu queria agradecer imensamente. E tem uma fala que a professora trouxe de correção no olhar. E isso foi muito marcante. E uma dificuldade que muitas vezes a gente encontra, e até no diálogo com os sindicatos que você mencionou, uma dificuldade é justamente em conseguir momentos de troca e de compartilhar, principalmente dos professores. Então, muitas vezes a gente tem ATPC, HTPC, enfim, horários que os professores estão reunidos para que a gente possa verdadeiramente estabelecer um diálogo. Mas muitas vezes eles são espaçados. Então, numa mesma escola, você tem um grupo de professores fazendo um ATPC em um horário e outros em outro. Como é que vocês têm articulado, já que o diálogo é de extrema importância, nessa ressignificação das representações sociais, do olhar, como é que vocês têm articulado esses momentos de formação coletiva, pensando um pouquinho até na legislação, enfim, a gente muitas vezes não pode tirar o professor da escola. Então, como é que vocês têm manejado com essas questões que são de extrema importância para que a gente possa verdadeiramente articular um diálogo, né? E uma troca de saberes e tudo mais? Obrigada. Bom, professora Kátia, eu vou pedir para ser sintética. Vou tentar. Né? Foram muitas questões. Todas muito complexas, né? Mas eu vou tentar simplificar. Bom, de um modo muito direto, professor Jonas, eu diria filosoficamente que encarar a diversidade é ontológico a gente, né? Nós não podemos ser outra coisa, a não ser trabalhar na diversidade. Então, e trabalhar isso de modo integrado a tudo. Isso acontece em todas as escolas, mas em quase todas. Então, as escolas todas têm inúmeros festivais. Bom, além do que elas trabalham no dia a dia dos seus conteúdos, muitas escolas produzem conhecimento a partir daquilo que nós somos. Tem trabalhos com lendas, com mitos, literatura. A gente tem, todas as escolas têm feiras literárias. E os escritores locais participam. Eles conhecem, existem saraus. Então, isso é trabalhado, bom, em algumas escolas, onde você já tem um acúmulo maior na perspectiva da educação integral, ou na educação integral no sentido de entender a pessoa toda, e o todo da pessoa na sociedade, nesse sentido. Então, essas escolas, elas trabalham isso melhor entre o conjunto de professores, seja de geografia, de história, de matemática, eles interagem mais dentro da escola e da escola para fora. Nós temos escolas mais bancárias, temos escolas, inclusive, militarizadas. Existe uma febre em Manaus agora, de um aumento, não sei se aqui também acontece, das escolas da Polícia Militar. E essas escolas, elas são escolas do Estado, elas pegam as crianças a partir do... Tem até desde o primeiro ano, mas elas são muito procuradas pela população de baixa renda, eles têm uma espécie de uma taxa, e elas têm uma estrutura de escola militar. E eles investem muito no conteúdo, os meninos têm bom desempenho, eles fazem uma seleção, uma triagem camuflada, então, isso... meio que coloniza algumas escolas municipais também. Se forem vizinhas, porque a comunidade espera que a escola do filho dela tenha o comportamento daquela escola da polícia. Isso tem sido um desafio para a gente enfrentar a militarização dessas escolas e está posto na ordem do dia. Nós, há uns 2, 3 anos atrás, eram 2 escolas da Polícia Militar, hoje já está na PM5. Então, são 5 grandes escolas.
e de mais fácil acesso para a população, né? E, então, isso tem complicado um pouco. A questão do EJA, você tem toda a razão. Nós temos vários problemas em relação ao EJA. Primeiro, onde está a demanda do EJA, né? Os bairros onde mais precisam desse ensino noturno são bairros muito difíceis de funcionar as escolas no noturno. Seja pela violência, seja por tudo, pela dificuldade de lotação de professores. Se trabalha com uma série de metodologias para facilitar que aconteça a frequência dos alunos. A gente tem um fenômeno muito perverso de muitas matrículas e depois, ao longo do ano, a evasão é muito grande. A gente tem tentado estudar o porquê dessa evasão, o problema social muito maior do que o que nós podemos gerenciar, né? Está muito relacionado à expectativa desses jovens e como é que a escola pode trabalhar com eles em relação a isso. A mesma coisa, a gente tem um outro programa chamado Pró-Jovem Urbano, que é só para jovens que não alfabetizados até 29 anos, de 18 a 29 anos, e é junto com um programa de formação profissional. É um problema tão grande esse programa. É um programa do governo federal que a gente vem tentado dar a nossa cara. Difícil de ser gerenciado a beça. Normalmente são jovens ex-presidiários, meninas que ficaram grávidas aos 12, 13 anos e que agora aos 18 voltaram a estudar. Então, nesse programa, a gente tem que manter monitores para cuidar das crianças, porque as mães, para estudarem, levam as crianças. Mas nós já temos experiências agora também com semeja diurno. Tem muitas pessoas que ou estão desempregadas ou não trabalham, querem se escolarizar, e nós já temos centros municipais de educação de jovens e adultos. Tem 2 semejas já, que atendem o dia inteiro, inclusive no diurno. Então, os desafios do ensino noturno são os desafios gerais, né? Estão relacionados a uma série de questões. O mesmo desafio da pedagogia, os alunos, a maior parte dos alunos de pedagogia no Brasil estão estudando à noite, né? Então, como é que isso se articula com a qualidade da formação? Então, o desafio é posto para a gente. A gente fez uma mudança agora nessa gerência nossa também. Estamos tentando abrir esse debate com as comunidades, entendeu? Discutindo com eles assim, o futuro desse programa de educação de jovens e adultos, né? Ele era muito inspirado naquela alfabetização Mobral. A gente vem mudando isso, mas com muitas dificuldades. Eu penso que tem muito a ver também com essa coisa de os desafios do jovem hoje, né? Que estão postos aí para todo mundo discutir. Uma coisa até que eu ia dizer, assim, eu vou pular aqui o Wendel para falar de educação integral, mas eu vou falar com a Amália das escolas inovadoras e da voz dos alunos. A gente tem, Amália, não só nas escolas de educação integral, mas nós temos centros de arte. São escolas de arte, só arte. E elas eram apoio contraturno das escolas do entorno. Nós temos um grande centro de arte chamado Nilbal Bessa, que é só de artes mesmo. E os alunos vão para lá no contraturno de um bairro que é muito populoso. Só que ele tem muita dificuldade de manter esse centro de arte, porque ele precisa de muita estrutura. Mas esse centro, ele promove uma série de ações e ele tem agido muito em parceria com as escolas. Mas a nossa ideia é que isso esteja descentralizado. A ideia é que esse centro vá para a Secretaria de Cultura e que a gente fique com o trabalho de arte nas escolas, de uma maneira geral. Isso vem caminhando para esse lugar. Agora, a gente já tem rádios comunitárias que as escolas participam, alunos, professores, a gente tem várias escolas dentro do Minha Casa Minha Vida. Os Minha Casa Minha Vida, nós temos um conjunto enorme lá em Manaus, de 8.000 famílias, onde a gente foi mais desafiado. O conjunto, quando foi implantado, não tinha escola, né? Tinha no projeto, ninguém construiu, fizemos uma escola. E mais, calcular a per capita dessa escola pelos alunos sem necessidades especiais. Entre os critérios para a obtenção da unidade habitacional, está lá, a família beneficiária será prioridade se ela tiver na sua família algum ente portador de necessidade especial. O que aconteceu com esses Minha Casa Minha Vida? Você tem a maior concentração de crianças portadoras de necessidades especiais. Eu não entendo como é uma política habitacional, não discute com a educação, como é que você vai enfrentar isso? Não basta ter uma escola. Para cada aluno portador de necessidade especial, eu reduzo quantas vagas numa sala, dependendo da série, do ano, né? Então, ficou tudo para a gente resolver. Tem que ter a escola, tem que matricular o aluno, a demanda que eles previram não cabe ninguém, nós saímos alugando escola e o Ministério Público na nossa cola, a juíza manda matricula, matricula, matricula.
ainda tem uma ideia, que eu estava falando antes para o Pacheco, que o judiciário e os órgãos de controle têm uma ideia sobre a educação. Existe o Ministério Público, Promotoria da Educação. Eles discutem, nós temos que discutir com eles, porque eles olham a lei que precisa ser mudada, mas eles desconhecem a realidade do dia a dia das escolas. Então, tem que desalugar os prédios, tem que fazer não sei o quê. Aí a gente mostra, olha, para nós o que importa é se o menino está aprendendo ou não está aprendendo, ou como é que nós vamos facilitar. Pode ser embaixo da árvore, pode ser... Não, tem que ter parede. Então, eles vão fazer uma vistoria. Você vai falar de uma escola que tem uma arquitetura adaptada à Amazônia, eles não querem ouvir falar. Porque não tem a parede, o ar-condicionado, as carteiras para todo mundo sentar. Difícil, entendeu? E não quer saber. Vai lá, como eles me multaram, né, da escola indígena. Vai lá e pá. Tá aí. Matricula, constrói, tem que ter a parede, tem que ter o ar-condicionado. Você diz, não, mas a gente tem uma proposta de arquitetura diferente. Isso não existe. Entende? Então, é um ir e vir, né? Você avança aqui, quando a comunidade apoia, no outro você não consegue. E aí, já indo para essa história de educação integral, isso é uma discussão, acho que o professor José Pacheco é a maior autoridade, vai poder te explicar melhor. Mas nós somos aprendizes disso. Uma coisa é a educação integral tem no seu cerne a ideia de que não é só levar conteúdo. Aliás, agora acho que todas as escolas vão estar preocupadas com isso, porque o conteúdo tá por aí, né? Está no celular de todo mundo, na televisão, está em tudo quanto é lugar. Então, formar os cidadãos mais críticos para produzirem conhecimento, com esse volume de informações, que sejam bons para eles e para a sua sociedade, formar cidadãos é um desafio muito grande. E saudáveis. E aí passa por saúde, por afeto. Nós temos um volume enorme de crianças abandonadas dentro da sua própria casa. Não são poucas. Abandonados dentro da sua própria casa. E que não levam, se levam para a escola, levam sem nenhum tipo de higiene, sem banho, sem comida. A gente monitora até essas famílias do Bolsa Família. Nós temos uma gerência para monitorar as famílias que recebem o Bolsa Família. Porque, às vezes, esse dinheiro sustenta uma família todinha e a criança, que é o motivo daquela bolsa, para que ela possa estudar, ela não é beneficiada. A gente tem um número expressivo que a gente vem trabalhando. Então, a ideia é como é que você constrói estruturas que não são só físicas, uma rede de envolvimento de pessoas, para dentro e fora da escola, com a comunidade, com parceiros, com as famílias, para que a gente possa trabalhar a formação da pessoa toda e do todo daquela sociedade e ir transformando, né, a sociedade e o mundo. Então, de uma maneira muito geral. Para isso, você não precisa ter essas crianças dentro de uma estrutura o dia inteiro. Se você tem um projeto construído com a comunidade, a gente tem trabalhado com a perspectiva de se avançar em territórios educativos. E agora, nós também já estamos enveredando por essa ideia aqui do Pacheco, da comunidade de aprendizagem. Nós estamos querendo virar também. Se você amplia isso, e aí acompanha essa criança em todas as dimensões, ela não necessariamente precisa estar fingindo que está numa escola o dia inteiro. Porque, às vezes, também a escola de educação integral, ele está lá e no contraturno está dormindo, não está fazendo nada, não tem atividade orientada, aquilo não está dentro de um currículo mais holístico, né? Então, é um desafio que está posto para a gente. Agora, esse tem sido o debate. A gente sequer ainda entendeu o que é, de fato, fazer educação integral. A gente está tateando isso com algumas iniciativas, como as que nós estamos vivenciando. Estamos aprendendo. E tem experiências no Brasil e no mundo antigas, e eles têm muitos relatos. O Zé Pacheco é fundador de uma da Escola da Ponte, tem muitos relatos, mas o debate disso com as instâncias políticas, com quem pensa a cidade, o Estado, o país, como é que isso se coloca? Vira política pública? Não vira? Essas coisas todas ainda estão na ordem do dia, né? Mas a gente tá no grupo do que está tentando fazer alguma coisa. Esse é o ponto. E vamos indo. Quem quiser vir com a gente, vem. É assim que a gente faz. Vamos fazendo. E a gente vai vendo que vai dando resultado. Algumas coisas não dão certo. Tem escolas que a gente tentou, a escola não estava preparada, amadurecida, não tinha uma boa relação com a comunidade, as famílias não estavam entendendo, aí não adianta. Tem que
tem um trabalho para ser feito, conjunto, que tem que ser desde o início, bastante discutido, né? Eu penso até, Amália, na história dos Viver Melhor, né? E eu tenho... Vai ser construído um conjunto lá agora, que eu fui fazer uma visita junto lá com o pessoal da obra, e eu já alertei o nosso pessoal da educação que nós tínhamos que fazer um trabalho, já, sem obra nenhuma, com as comunidades do entorno do que um dia vai ser esse conjunto habitacional e que vai ter escola. Nós é que estamos indo na frente da política habitacional, entendeu? Porque aquilo vai vir para a gente. Que escolas serão construídas ali? Os conjuntos estão surgindo por um déficit habitacional muito grande, mas não adianta. Um ano depois da inauguração, a PEA vai cantar nas outras políticas, seja de educação, seja de saúde, de tudo, assistência social. Então, tá meio assim, a gente está avançando num lado, aí tem uma... Parou. O que você vai fazer com esses conjuntos todos que estão botando... Eles são verdadeiras cidades que são criadas. Nós participamos pouco desse debate, de repente, quando você vai lá, não, aqui que vai ser a escola, você não sabe nem se ali é o melhor lugar, se a comunidade quer, não quer. Já entregam para a gente a planta, dizer aqui. E vai ser assim, vai ter 2 pisos e... Como assim? A gente... Kátia, eu te agradeço muito. Não falei de formação, mas também. Mas você vai ficar aqui, né? Vou. Então, a gente tem o dia... Aqui, a professora Kátia vai ficar com a gente, felizmente. As questões vão voltar certamente com as apresentações do professor Pacheco, da professora Pilar. A gente vai poder voltar a elas com a devida atenção que a gente precisa. A gente tem recebido também questões pela internet, que eu vou passar para a secretária. Ela responde, com certeza. E a gente não vai fazer parada para o cafezinho, as pessoas ficam à vontade para ir lá, pegar, voltar, porque o professor Pacheco tem um voo para pegar, e isso é inadiável, né? Então, já vou... Se você quiser ficar, pode ficar, acho que o professor não tem apresentação. Então tá bom, então, te agradeço. E vou já chamar